Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Bom, gente, hoje nós vamos concluir todo o nosso conteúdo relacionado ao narcisismo e à era selfie. A narciso e a era selfie por si, né? Gente, vamos lá. O que é que acontece? Narciso é um personagem da mitologia grega, filho do deus do rio Cefísio e da ninfa Liríope. Ele representa um forte símbolo da vaidade. Na época da mitologia, ele ser um dos mais belos rapazes daquela sociedade. Ele representa o forte símbolo da vaidade, sendo um dos personagens mitológicos mais usados nas áreas de letras de músicas, psicologia, filosofia, artes plásticas e literatura. Então, Narciso era um belo rapaz, filho de deuses gregos, onde o seu símbolo de representação é a vaidade. A lenda de Narciso. Quem foi Narciso e a lenda de Narciso? Segundo a lenda, Narciso nasceu na região da Boécia, onde ele era muito belo, e quando nasceu um oráculo chamado de Teresis, que disse que Narciso seria muito atraente, muito bonito, muito vaidoso, mas ele não poderia admirar a sua beleza, ele não poderia ver o seu rosto, porque se ele visse o seu rosto, ele amaldiçoaria a sua vida. Então, além de ter muita beleza, ele era muito arrogante e muito orgulhoso. Mas pela sua beleza, ele chamava a atenção tanto de mulheres como de homens, porque despertava o interesse das pessoas nele, porque ele era muito bonito, muito vaidoso mesmo. Então, esse orgulho retratou com que ele ouvia de muitas pessoas que ele era muito vaidoso, que ele era muito bonito, só que ele não poderia ver o seu rosto porque ele poderia amaldiçoar a sua vida. Ao invés de ele se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele se apaixonou por sua própria pessoa. E quando foi que ele se apaixonou? E quando ele foi a um lago e viu a sua imagem refletida em um lago. Apaixonou-se, tentou abraçar a sua própria imagem e morreu afogado no rio. Tá? Tem muitas lendas que retratam a história de Narciso, muitas lendas mesmo. Uma das lendas é essa, da questão de Narciso ter morrido no lago, mas tem histórias que contam que ele virou flor, tem história que contam que ele virou pedra, tem outras que dizem que ele morreu de fome e sede por ficar dias e dias apreciando a sua beleza. E o que foi o narcisismo? O que é o termo narcisismo? É o amor de um indivíduo por si próprio, é quando a pessoa ama a sua própria imagem. E isso é uma referência ao mito de Narciso, ao mito dele ser uma pessoa que se apaixonou por si próprio. O termo narcisismo ele foi introduzido pelo psiquiatra Freud no final do século XIX, para fazer essa referência. Quando o indivíduo ama a si próprio, ama a sua própria imagem. Ele é apaixonado por si mesmo. Então, aí utiliza o termo narcisismo. Tá? Então, gente, veja só. Narciso, ele era um cara, como a lenda diz, muito bonito, Ele era muito bonito, ele era muito atraente, mas, segundo o oráculo, ele não podia apreciar a sua beleza porque amaldiçoaria a sua vida. E aí ele foi até um lago, onde ele conseguiu ver o seu rosto refletido na água, se apaixonou pela sua beleza, tentou abraçar a sua própria imagem e morreu. Ou virou pedra, virou flor, ou morreu por passar muito tempo apreciando a sua própria beleza do lado de fora do rio. Tá? Aí foi que o psiquiatra Freud criou o termo narcisismo para dizer que é quando um indivíduo, quando as pessoas, ela se apaixona por si própria, ela tem um amor pela sua própria imagem, ela não se apaixona por outras pessoas, e sim por si próprio. Esse termo foi introduzido no final do século XIX. Já no final do século XIX foi que ele introduziu o termo narcisismo. E aí vamos retratar sobre a era selfie e Narciso. Qual é a semelhança? O que podemos retratar entre Narciso e a era selfie? Gente, a era selfie se assemelha pelo fato das pessoas estarem focadas sempre na sua aparência
e esquecer da existência que está tudo à sua volta. É pelo simples fato de praticar o narcisismo todos os dias. É quando o indivíduo ele se apaixona por si mesmo e sempre quer apresentar a toda a sociedade, a tudo que está à sua volta, a sua melhor aparência. Então eu coloquei aqui que a sociedade hipermoderna está focada em apresentar sua melhor aparência nas redes sociais, onde acabam podendo adquirir um transtorno físico e mental através do ato da obsessão da vaidade. Com Narciso foi assim, pela obsessão da sua vaidade, pela obsessão do seu amor por si próprio, ele acabou que de várias histórias das lendas, uma que eu peguei de exemplo é que ele tentou, se apaixonou-se por si mesmo, tentou abraçar e caiu no lago e morreu afogado. E nas redes sociais, hoje na era selfie, não é diferente. Enquanto as pessoas tiram várias fotos e procuram a sua melhor aparência, o seu melhor ângulo, a sua melhor postura diante daquela foto para poder postar e aí querer exaltar a sua vaidade, querer exaltar a sua aparência cada vez mais, fazendo com que as pessoas que estejam lá como seus amigos, como seus seguidores, apreciem a sua beleza, apreciem a sua exuberância, a sua vaidade. Eu coloquei uma foto aí até da pintura de Caravaggio, onde se hoje Narciso e a sociedade moderna. Ele hoje não estaria se admirando num lago, mas sim num iPad tirando uma selfie, né? E esses transtornos que eu coloquei, físico e mental, que pela obsessão da vaidade, além da pessoa focar e acabar adquirindo um transtorno desse tipo, ela pode adquirir para outras pessoas, porque ela sempre vai mostrar nas suas redes sociais o lado elegante, o lado bonito, o lado extrovertido, o lado maquiado, onde as pessoas acham que a vida toda daquele influencer é só focada em estar arrumada, mas como tem um ditado que diz que a grama do vizinho, não pense que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Às vezes vai ocorrer de também ter casos onde a pessoa venha ela só grava uma parte da sua vida ali, mas ela tem um particular dela, ela tem um lado dela, então nem tudo é tão bonitinho como a gente vê nas redes sociais, né? E aí, mas algumas pessoas não sabem assimilar essas questões e começam a apreciar a vaidade das outras pessoas, começam a apreciar a beleza das outras pessoas e começa a se autodeteriorar, porque vê que eu não tenho o corpo daquela influência, não tenho, eu não fico maquiada como aquela influência e acaba trazendo um transtorno mental. E aí, como eu falei pra vocês na quarta-feira, veio o transtorno da anorexia e bulimia, que é através de você posta uma foto, mas você posta uma selfie e você acha que não tá legal naquela selfie, você acha que está com um peso a mais, tá assim, tá assado, e vai querendo fazer várias coisas e aí acaba um transtorno obsessivo pela vaidade. E a comparação da era selfie com Narciso é isso. A obsessão de querer sempre amar a si mesmo, de querer sempre mostrar a sua melhor aparência, a sua vaidade, mostrar à sociedade toda a sua aparência, toda a sua exuberância, faz com que traga um transtorno até para si mesmo. Quantos hoje em dia na sociedade atual, quantas influências e quantos influencers vivem no seu ego o ato da prática da bulimia, da anorexia, quantos vivem doentes mentalmente por questão da anorexia e da bulimia, porque quer retratar, ele quer se apaixonar por ele mesmo diante daquelas redes sociais, diante daquela selfie, ele quer demonstrar o seu lado exuberante, o seu lado bonito, e muitas das vezes se cobra tanto que acaba tendo um ato mesmo de obsessão, de vaidade, tá? Então aí essa relação entre a era selfie e Narciso. Agora eu vou falar para vocês o que é o gênero textual, artigo de opinião, e qual é o objetivo. Gente, o artigo de opinião, ele é um gênero, ele é o mais comum no cotidiano das cidades. Por quê?
porque são publicados em jornais, revistas e blogs, e eles trazem assuntos relevantes do nosso cotidiano. Então, o texto que lemos na quarta-feira sobre a vaidade, sobre a era selfie e narciso, é um artigo de opinião, onde é uma narrativa argumentativa, onde eu apresento todos os meus pontos de vista, os meus argumentos, levo uma reflexão para o meu leitor, assim, tentando convencê-lo de que tudo que eu passei, que eu deixei no meu artigo de opinião, é a maneira correta, é o ponto de vista correto sobre aquele tema. Então, esse é o objetivo do artigo de opinião, é fazer com que os leitores conheçam um pouco mais sobre assuntos relevantes da nossa sociedade, sendo que é apresentado o meu ponto de vista, as minhas reflexões, a minha opinião sobre aquele tema. As características do artigo de opinião, como eu disse para vocês, ela é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião, ela tem que se alinhar à norma padrão. Por quê? Porque há diversos tipos de pessoas que fazem a leitura desses textos em diversas regiões. Então, não podemos usar gírias, abreviaturas e palavras e dialetos típicos da nossa região se temos artigos que são publicados em jornais de alcance nacional. Então, se eu tenho um artigo que é publicado em alcance nacional, mesmo ele não sendo publicado em alcance nacional, eu tenho que se alinhar à norma padrão. Por quê? Porque há a necessidade de todos os leitores que pegarem o meu artigo, eles conseguirem entender e compreender do que é que eu estou retratando naquele tema. Tá bom? Então, essa é uma das características. Eu coloquei aqui para vocês que o artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de gênero que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, haja visto que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas das vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional do Brasil. Então, é quando eu tenho uma publicação de um artigo onde eu tenho que alinhar toda a norma padrão para que diversas pessoas de várias regiões conheçam o meu texto e não fazer a utilização de dialeto para que não possa vir não possa trazer uma dificuldade na interpretação daquele meu texto. A estrutura do artigo de opinião é estruturada basicamente como um texto argumentativo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução eu vou apresentar sobre qual é o tema que eu vou retratar. No desenvolvimento eu falo sobre o tema e retrato alguns desenvolvimentos produzidos por mim, algumas opiniões, alguns argumentos. E na conclusão eu exponho a minha opinião e levo reflexões, momentos reflexivos para aquele leitor sobre o tema. Então, é produzido da mesma maneira que um texto argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá bom, gente? Então, veja só. Olha, nós falamos agora, vamos encerrar a conclusão do nosso conteúdo do gênero textual, onde falamos sobre Narciso e a era selfie, que é a semelhança entre Narciso e a era do selfie, tá bom? Acabei de falar para vocês sobre o gênero artigo de opinião, que é um texto argumentativo, onde ele apresenta uma norma padrão, falando sobre temas relacionados à nossa sociedade, temas de relevância da nossa sociedade, que se estrutura em torno de uma introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Lembrando que sempre a quantidade de parágrafos e de linhas, como a gente sempre trabalha em sala de aula. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Gente, para casa, eu vou passar o exercício da página 13 para vocês, o desenvolver e aplicar. E vocês vão pesquisarem para apresentarem na nossa live. A nossa live hoje será participativa, tá? Então, eu espero que a compreensão de vocês e que vocês estejam lá na nossa live, todos fardados e utilizem aparatos ou computador ou celular onde vocês possam ligarem as câmeras para a gente fazer um debate participativo online, tá bom? Beijo grande, até mais tarde às 16 horas na nossa aula.